E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Botelho, sou pastor aqui em São Paulo e aqui eu tenho um canal no YouTube, você é bem-vindo aqui. Toda semana nós estamos estudando um capítulo de Atos, está quase acabando. Se você está chegando agora, volta lá, aqui em cima, ó, aqui ou aqui, eu nunca lembro. A gente tem os vídeos, todos os vídeos, vai ter todos os capítulos, você pode desde o começo, você pode continuar aqui e a gente tá estudando tudinho junto. Não deixe de comentar nos comentários, eu sempre vou lá e dou uma curtidinha para você saber que eu li e a gente aqui ficar junto nesse diálogo, deixando o Espírito falar com a gente. E a gente hoje vai falar sobre Atos 26. Não deixe de assinar o canal, apertar o sininho, compartilhar e fazer todo aquele negócio, tá bom? Vamos entrar no capítulo 26? O capítulo 26 é incrível porque é o testemunho de Paulo, eu estou empolgado, testemunho de Paulo para o rei Agripa e para o governador Festo. Olha que interessante, o rei Agripa e o governador Festo sentaram para ouvir Paulo e agora pela primeira vez Paulo está falando talvez para as pessoas mais importantes de toda a sua região, de todo lugar ali que ele estava. Ele chegou nos caciques da região e ele agora vai dar o seu testemunho de vida. E Paulo começa muito bem, Paulo já começa falando: Rei Agripa, eu sei que você vai entender porque você é da mesma fé que eu, da mesma religião, e você também vai entender porque você veio das tribos de Israel. E ele vai falar: eu estou sendo falsamente acusado porque eu acredito na ressurreição. A gente já conversou em outros vídeos, a maioria dos judeus acreditava na ressurreição do corpo, mas alguns, principalmente da tribo de Levi, alguns saduceus, e a tribo de Levi que ficava mais, eram os sacerdotes. Eles estavam todos lá, cuidavam do templo, eles que estavam fazendo acusação contra Paulo, eles não acreditavam na ressurreição do corpo. E os fariseus, lembra que tinha duas seitas, os dois eram do Sinédrio. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, os fariseus acreditavam. Paulo era fariseu dos fariseus, então Paulo tem uma estratégia clara aqui, que não é uma estratégia mentirosa, mas não deixa de ser uma estratégia. Ele vai falar que, na verdade, os sacerdotes estão jogando e acusando ele por pregar a ressurreição. A diferença de Paulo e dos outros fariseus é que Paulo fala que Jesus inaugurou a ressurreição e os outros fariseus ainda esperavam a ressurreição nos últimos tempos. E aí Paulo começa a contar o seu testemunho. Ele fala: olha, eu era fariseu dos fariseus, muito zeloso, eu perseguia os cristãos, eu fazia eles tropeçarem, eu ia de sinagoga em sinagoga para ver qual erro que estava tendo, eu era zeloso, toda vez que tinha um voto para ver se ia matar algum herege cristão, eu votava sim, e esse voto era feito levantando uma das vestes. Por isso que fala que as vestes estavam nos pés, né, de Paulo, quando foi matar Estevão, lá no começo. Isso é um voto tipo de um procurador do Sinédrio. Então ele sempre votou a favor. E aí ele falou que ia nas outras cidades caçar cristãos, né? E aí ele conta o seu testemunho, que ele faz isso várias vezes e é lindo. E aqui eu já quero parar. A maior ferramenta que você tem, às vezes as pessoas falam assim: Marcos, eu não sei pregar o evangelho. Hoje as pessoas ficam chamando para ir para a igreja. Deus não mandou ninguém chamar para ir para a igreja. Você não tem que evangelizar o seu amigo chamando para ir para a igreja. Vamos para a igreja. Não existe isso. Não existe isso na Bíblia. Ninguém tem que chamar para ir para a igreja. Ir para a igreja é uma consequência ou não. A pessoa é outra coisa. Você tem que testemunhar a sua conversão. E se você não tem um testemunho de vida, de transformação, aí é algo mais sério. Porque Deus transforma. E aí a transformação de Deus, Paulo usa essa ferramenta. Ele fala que Jesus apareceu, falou com ele, falou em aramaico. Isso para o rei entende que aquilo é a língua sagrada. E aí pergunta por que você está perseguindo e fala: olha, Paulo, volta e eu vou te transformar como meu mensageiro. E que a mensagem era essa:
que aqueles que os judeus desprezaram se tornou a pedra angular e agora Jesus é o primeiro da ressurreição. E Paulo fala que voltou, começou a pregar em Damasco, Jerusalém, e aí foi na Judéia, em todos os lugares, e aí o pessoal no templo tentou perseguir. Ele fala, até os dias de hoje eu continuo pregando a ressurreição para os judeus e para os gentios. Quando ele fala gentil, os gentios não acreditavam na ressurreição. Aliás, a ressurreição ofendia os gentios. Os gentios que eu falo são romanos, são os não-judeus. Por quê? Os romanos vieram com filosofia grega. Os gregos acreditavam que a matéria era ruim. A boa, o espiritual é o espírito. Então, quanto mais desencarnar, quanto mais maltratar o corpo, mais a gente separa essa dicotomia. Então, quando ele fala isso, Paulo ele ofende o governador Festo. E o governador interrompe Paulo, dá um grito. Paulo, você está ficando doido. As muitas letras dizendo, você estudou tanto que você ficou doido. É muito interessante. Até hoje, existe uma corrente ignorante entre os crentes de achar que quem estuda teologia fica doido, usando o texto fora de contexto. Quem está falando isso é Festo contra Paulo. Como se estudar vai deixar a gente meio doido, meio frio, meio... Não, todo o estudo de Paulo foi usado a favor do reino de Deus. E aí é interessante que Paulo fala, não estou doido não, governador. Eu tenho esse privilégio de falar para as pessoas humildes e para falar para grandes governantes, igual agora. E o rei vai me entender muito bem. Não é verdade, rei? Você não acredita nos profetas, no que eu estou falando, em Moisés, nos profetas e na ressurreição? E aí Paulo joga um checkmate, é tipo um apelo. Ele fala, não é, rei? E está meio que colocando em xeque. E o rei, ele faz uma pergunta muito interessante que eu quero até ler. Versículo 28 e 29. Então Agripa disse a Paulo, você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Paulo respondeu, em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem estas algemas. Incrível! Cara, eu acho demais isso. Paulo, que testemunho, que homem, porque ele chega e ele fala claramente, sim, não importa se é em pouco tempo ou em muito tempo, é o poder de Deus, eu estou falando a verdade, a ressurreição é o maior poder de milagre, é tudo que a humanidade está ansiando, eles querem, a gente quer tanto alguém que derrote a morte, e o Cristo derrotou a morte. Então, se é em pouco tempo ou em muito, o meu desejo, Paulo está falando, é que todos sejam que nem eu, mensageiros do Evangelho, só que não com essas algemas, que eles possam ser livres. E Paulo dá essa e eles saem atormentados, todos se levantam, até meio constrangidos, eles saem da presença de Paulo, conversando, e Agripa, depois dessa ultimate fight, né, desse golpe final, vira para o governador e fala, olha, ele não fez nada, ele poderia sair andando agora, ele não fez nada, ele acredita na ressurreição e na ressurreição do Cristo dele e realmente não tem nada. Se ele não tivesse apelado para César, ele teria livre. E assim acaba o capítulo. Olha só, a minha oração e o que eu desejo para mim e para você é essa intrepidez de Paulo, está sempre pronto para falar o testemunho, pregar o Evangelho. O que Jesus nos chama não é para a gente ir para convidar as pessoas para ir para a igreja, não. O que Jesus nos chama é para pregar o Evangelho. A gente às vezes gasta muito tempo chamando as pessoas para a igreja com medo. Como é que prega o Evangelho? Conta a sua história, como Deus se transformou. E quando você contar a sua história, as pessoas vão falar, nossa, mas você acha que você vai me convencer em pouco tempo? Você fala, eu não tenho que convencer ninguém. É o poder do Espírito, em pouco ou em muito tempo. A ressurreição é uma realidade que vai acontecer hoje, aconteceu na época de Jesus e vai acontecer quando ele voltar. Deus abençoe sua vida.